Pessoal, então vamos para mais um bloco 12, segundo bloco das novidades, assim, não tão boas para a advocacia previdenciária, que exige um cuidado, mas, acima de tudo, que exige conhecimento, né? Desses que a gente está chamando como os piores artigos do Código de Processo Civil para a advocacia previdenciária. Há um artigo que exige o nosso cuidado, a nossa atenção, que colocamos para esse bloco, que é o artigo 379. O artigo em comento registra que o ato de permanecer em silêncio, né, em audiência, pode de alguma maneira não ser tido como um elemento negativo, um ônus processual para a parte. O artigo 379, literalmente, vai dizer que, preservado o direito de não produzir prova contra si, incumbe a parte comparecer em juízo respondendo o que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial e praticar o ato que lhe foi determinado. Então parece um pouco contraditório, não é? Desde o primeiro momento que eu li esse artigo 379, eu digo, mas como assim? Compareceu em juízo, permanece em silêncio ou se manifesta? O advogado previdenciário, agora nas audiências principalmente por webconferência, nas audiências que não são presenciais, mas são síncronas, né? Presença do juiz, presença do advogado com o segurado. Orienta o cliente a ficar em silêncio ou a falar? À luz do artigo 379 do Código. E agora, professor Rubim, o que eu faço? Esse é um cenário que exige um pouco de atenção, porque a leitura isolada do artigo pode nos levar a algumas confusões. Por que eu digo isso? Porque a confissão continua como meio de prova no Código. Foi a minha primeira preocupação depois de ler o artigo 379. Vamos ver os outros meios de prova. Está lá, confissão, meio de prova. Que confissão é essa? A confissão ficta. Nós temos 3 formas de confissão adotadas pelo Código de Processo. Nós temos a confissão espontânea, quando a parte acaba espontaneamente confessando em qualquer peça processual, mesmo na fase postulatória, por exemplo, o réu na contestação pode chegar a fazer uma confissão espontânea. A confissão provocada, quando realmente no depoimento pessoal, sendo questionada, a parte acaba entregando o ouro, digamos assim. E a confissão ficta, que é o que mais nos interessa aqui, que é justamente a confissão por não comparecimento, ou se por comparecer na audiência, permanecer em silêncio. Comparecer à audiência para prestar o depoimento pessoal, permanecer em silêncio. Então, esse fenômeno da confissão ficta, ele permanece presente no ordenamento jurídico. Portanto, seria uma insensatez o advogado, independentemente da área, mas aqui a gente está falando no campo social, apontar que a parte possa permanecer em silêncio e audiência. Vamos lembrar que em muitas audiências o Ministério Público também se faz presente como fiscal da lei. E se o Ministério Público fizer alguma indagação, algum questionamento que não seja feita pelo próprio magistrado, a orientação do advogado é determinar que a segurada permaneça em silêncio? Evidentemente que essa foi uma questão que sempre me trouxe angústia, digamos assim, no exame dessa matéria nos últimos 5 anos, a devida interpretação do artigo 379. E a minha conclusão sempre foi de que não, de que a parte deveria manter a atitude que tinha de acordo com o código anterior, que era de se manifestar, de que permanecer em silêncio representa um ônus no âmbito do processo civil que possa caracterizar o evento da confissão ficta. E exatamente assim que a gente viu com muita alegria a construção do enunciado 31 do Conselho da Justiça Federal. Primeiro, há um enunciado sobre isso, o que confirma o problema da questão, concordam? A existência de um problema está caracterizada no momento em que há um debate técnico a respeito disso. Ainda mais quando esse debate técnico é solucionado a favor da nossa orientação, no sentido de que
a compatibilização desses dispositivos do Código com o artigo da Constituição Federal que fala da possibilidade de permanecer em silêncio, né? Assegura parte exclusivamente o direito de não produzir prova contra si quando houver reflexo no ambiente penal. Então, no ambiente penal até pode-se fazer alguma conjectura de que ele possa permanecer em silêncio. Agora, no âmbito exclusivo civil, permanecer em silêncio realmente representa um ônus que pode ser grave no processo, né, que é a caracterização da confissão ficta com a consequência da presunção da veracidade dos fatos ali narrados em audiência. Então, muito cuidado. A confissão ficta ela teria efeitos muito próximos da revelia. A diferença entre a confissão ficta e a revelia é que a revelia é não contestar ou contestar genericamente, e a confissão ficta é não comparecer à audiência ou comparecer à audiência e permanecer em silêncio. Seja como for, a orientação geral no âmbito social, direito de trabalho, direito previdenciário, é sempre que a parte for intimada para depoimento pessoal, que compareça, que preste toda as informações ali, já que permanecer em silêncio deve caracterizar a pena de confissão na modalidade ficta. Uma questão processual que importa para fins de fazermos o devido fechamento aqui da questão, aplicando-se então restritivamente o teor ou interpretando com todo cuidado e restritivamente o teor do artigo 379, é separar o depoimento pessoal do interrogatório. E talvez aqui também a gente tenha um outro espaço de construção que não está abarcado pelo enunciado 31. Por que eu digo isso? Porque se há o pedido da parte contrária de depoimento pessoal, e esse pedido tem que ser da parte contrária, não pode existir pedido de ofício do magistrado para depoimento pessoal, porque essa é uma prerrogativa exclusiva da parte contrária para obter a partir daí confissão, notadamente na modalidade provocada, mas eventualmente até na modalidade ficta em caso de não comparecimento. Podemos então separar essa questão da confissão a partir do depoimento pessoal do interrogatório, quando o juízo faz para a parte o requerimento de prestar alguns esclarecimentos. No interrogatório, pessoal, que é uma medida de ofício do magistrado, o objetivo não é obter a confissão. O objetivo é do magistrado, representando aí o Estado, diretor do processo, ele obter alguns esclarecimentos. Por isso que na mesma audiência nós podemos ter depoimento pessoal e interrogatório. Depoimento pessoal da parte contrária e o interrogatório por parte do magistrado. No depoimento pessoal, a parte tendo que responder sob pena de confissão, e no interrogatório, a parte prestando alguns esclarecimentos. Nós podemos, então, até admitir que no interrogatório, para fins de esclarecimento, a parte opta por permanecer em silêncio, à luz do artigo 379. Mas nunca no depoimento pessoal, porque no depoimento pessoal nós temos a previsão no Código de confissão em caso de não manifestação da parte, né? Que seria a confissão ficta. Exatamente como se dá a revelia lá por não contestar ou contestar genericamente. Aqui, repito, por não comparecimento à audiência ou quando comparecer à audiência, permanece em silêncio. Seja como for, a conclusão é que o artigo 379 tem um problema importante com o advogado previdenciarista e o advogado na área social em geral tem que cuidar, no sentido de levar em erro daqui a pouco, não é, o procurador, a procuradora, entendendo que simplesmente a parte pode, a partir do novo CPC, permanecer em silêncio à audiência. Não pode, porque a pena de confissão ela permanece no Código.
O enunciado do 31 nos auxilia no que toca aos efeitos penais, aí a possibilidade excepcional de permanência em silêncio, e eu entendo particularmente que no depoimento pessoal nunca parte pode permanecer em silêncio, mas para fins de interrogatório, dependendo do grau de questionamento do juiz, que pode fugir um pouquinho da área, das questões postas, eventualmente a parte pode se beneficiar desse artigo para que não tenha nenhum ônus, nenhuma desvantagem processual a partir do momento em que opte por permanecer em silêncio, por entender que não tem condições ideais de responder àqueles questionamentos do magistrado. Até porque, repito, no interrogatório o magistrado não tem a finalidade de obter a confissão da parte, né, mas assim de prestar alguns esclarecimentos para a prolação da decisão final.